Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. 1 Coríntios 1. Enquanto você procura na sua Bíblia, vou estar orando em nome do Senhor. Amado e eterno Deus, eu quero louvar e bendizer o teu santo nome. E quero colocar minha vida, Senhor, na tua presença e pedir que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos dirigindo, esteja derramando, Senhor, do teu Espírito sobre cada um de nós, para que esta mensagem, a qual vamos meditar nesse momento, ela possa alcançar o nosso coração, Pai. Que eu possa ser como um profeta nas tuas mãos, e que o teu povo possa ser como um jardim, Pai, que foi preparado para receber essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Som, teste, 1, 2, melhorou, né? Assim para com esse chiado. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos de 26 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, eu vou ler na outra versão, na nova versão internacional. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Vou ler de novo esse início. Esse início só tem na nova versão internacional. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente ouve numa conversa, pessoas lendo, estudando, e que dizem assim: a igreja precisa voltar à época da igreja primitiva. Ela precisa ser igual à igreja primitiva. E todos nós, se conhecermos a igreja dos Coríntios, a igreja da cidade de Corinto, nós vamos dizer assim: misericórdia. Porque a igreja da cidade de Corinto é a igreja primitiva. Só que não existe igreja mais complicada do que essa. Não existe uma igreja mais tenebrosa do que essa. Esta igreja é o frio na barriga de todo pastor. Porque era uma igreja desunida, era uma igreja profana, era uma igreja pecaminosa. Muito terrível era esta igreja. A ponto da família que abrigava a igreja, que era a família de Cloe, que abrigava a igreja em sua casa, a escrever uma carta ao apóstolo Paulo, para que ele pudesse dar alguns conselhos para a direção da igreja, porque se a igreja continuasse daquele jeito, ela não iria muito longe. O que nos vale muito nessas cartas
não é bem o que a igreja era, mas no que ela pode se tornar. Nós não devemos voltar a sermos como a igreja primitiva. Nós precisamos ser a igreja que Deus quer que ela seja, no seu tempo, no tempo de hoje. Muitas coisas, irmãos, mudaram. E a igreja, ela precisa também mudar em alguns aspectos. Não na doutrina, não. Nós precisamos ser a igreja que está na Bíblia, a igreja que a Bíblia vai dirigir. Mas nós não podemos querer ser como a igreja do passado, nós precisamos ser a igreja de hoje. Eu e você somos a igreja de hoje. E nós precisamos ser relevantes nesse tempo agora. Nesse tempo em que nós estamos vivendo agora, e no meio de tudo o que está acontecendo agora, nós somos esta igreja. A palavra de Deus, ela cabe muito bem para nós hoje. E sempre caberá, porque a palavra de Deus, as escrituras, elas dizem que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Até quando formos arrebatados, lá no céu, a palavra de Deus, ela continuará nos dirigindo. Ela não é aqui só para a terra. A palavra de Deus, ela vai continuar nos dirigindo por toda a eternidade. Então, é muito bom que nós estejamos conhecendo bem a palavra de Deus e aproveitando este tempo em que nós estamos aqui para colocá-la em prática nas nossas vidas e para vivermos a palavra de Deus na sua essência. Não na letra, mas na essência. E nós precisamos então olhar para nós e entender o que está acontecendo. Esse trecho que nós acabamos de ler aqui, e eu fiz questão de ler na Nova Versão Internacional, porque ela traz um conceito, uma direção diferente de outras versões. Porque nós temos um hábito, e eu acho que esse hábito não é muito bom em alguns momentos, de procurarmos nos outros algo para ser, para que nós mesmos sejamos. Mas Deus nos fez únicos. Deus nos fez diferentes dos outros. Se Deus quisesse que eu fosse a Emily, Ele tinha me feito Emily. Mas Ele me fez Paulo. E assim por diante. Aqui diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pensem no que vocês eram quando pela primeira vez você escutou a mensagem da palavra e a mensagem ela despertou em você o cristão que você é hoje. Convenceu que você era pecador e que precisava mudar. A palavra está dizendo, pare de olhar para os outros. Pense no que você era. E, obviamente, pensando no que nós éramos, lembrando no que nós éramos e vendo o que somos hoje, nós vamos ver a mudança que Deus fez nas nossas vidas. Ou que teria que ter feito. Porque Jesus, Ele nos chama para uma vida de mudanças. Jesus nos chama para uma vida de transformações. Esses dias, tenho lido muitas coisas, e eu vi, nem lembro onde é que eu vi, uma frase dizendo assim: se você fosse preso por ser cristão, conseguiriam encontrar provas para te condenar? Que pergunta interessante. Se você for preso porque é cristão, vão encontrar provas para te condenar?
E essa é uma pergunta que faz com que a gente esteja olhando para nós mesmos, que nós paremos de olhar para os outros e nos compararmos com os outros, e entendermos que Deus quer fazer uma obra em cada um de nós, e que Deus nos uniu para fazer algo através de cada um de nós, que Ele não vai fazer através de outras pessoas. Quando a gente sai por aí olhando, e a gente vem para a igreja, e eu talvez seja a pessoa que venha de mais longe, que more mais longe do que todas as pessoas e venha para a igreja, eu venho prestando atenção em muitas coisas, e eu passo na frente de muitas igrejas. Quando a gente chega aqui nessa região, aqui depois da Bandeirantes, você começa a dar uma olhada em algumas ruas, tem uma igreja do lado da outra. Se você subir a Suassuna, tem uma igreja do lado da outra. Nessa rua aqui que nós estamos, já teve tempo de ter 4 igrejas, só nesse pedacinho de rua aqui. Hoje só nós que sobramos. Mas já chegou a ter 4 igrejas aqui, ó, nessa região, aqui nessa rua. Eu não lembro de ter mais nenhuma hoje aqui. Você passa na rua de lá, tem várias igrejas. E aí as pessoas podem perguntar: por que tanta igreja? É porque a obra é grande. A própria palavra de Deus, ela diz: peça trabalhadores, porque a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. E se a gente for entrar mais a fundo ainda, nós vamos ver que a assembleia aqui da esquina está fazendo alguma coisa que nós não estamos fazendo, que a Nazareno do Ouro Verde não está fazendo. Mas a Nazareno do Ouro Verde está fazendo coisas que a assembleia não está fazendo. E assim é com a Chama Divina ali atrás, com a Presbiteriana aqui, com a Igreja Mundial ali, com a Igreja da Graça acolá, e assim por diante. Porque Deus tem alguma coisa para fazer através de mim e de você. E é por isso que Ele nos uniu, para fazer através de nós algo que Ele não vai fazer através de outras pessoas. Nós não precisamos ser iguais a ninguém. Nós não precisamos ser iguais à igreja da esquina. Nós não precisamos ser iguais à igreja de Corinto. Misericórdia. Nós não precisamos ser iguais à igreja de outro tempo. Nós precisamos ser nós mesmos. E assim prosseguir. Hoje de manhã, quando eu estava pregando a respeito de nós conhecermos o chamamento de Deus para cada um de nós, Deus tem um chamado muito específico para cada pessoa. Mas Ele nos uniu. E o tema principal da Epístola aos Coríntios é a falta de unidade. Quando a gente pega a carta aqui e entra no versículo 10, do capítulo 1, versículo 10, aqui está falando a respeito do tema central, e ele fala assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque fui informado a respeito de vocês pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus está nos transformando. Que nós somos diferentes do que nós éramos no passado. E nós precisamos ser diferentes, mesmo. Porque se nós formos iguais do que nós éramos quando não conhecíamos a Cristo, verdadeiramente nós não conhecemos a Cristo. Tem pessoas que passam a sua carreira cristã
e não mudam nada. Essas pessoas não se converteram. Essas pessoas mudaram de religião. Elas eram ubandistas e passaram a ser evangélicas. Eram católicas e passaram a ser evangélicas. Só mudaram de religião. Mas Jesus, ele morreu na cruz, não foi para fundar uma religião. Não foi para fundar uma igreja. Ele morreu na cruz para estabelecer o reino dele sobre a terra. E ele nos uniu como um corpo. E aqui nós estamos. Hoje, aqui, com um número reduzido de pessoas por causa da pandemia, mas você, na sua casa, faz parte dessa igreja. E nós precisamos fazer o quê? Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas nós precisamos ser unidos. Porque se nós não nos unirmos, Deus não conseguirá fazer a obra através de nós. Porque a palavra dele diz, uma casa dividida, ela não subsiste, ela não vai para frente, ela vai acabar. E aí quando a gente olha que nessa rua tinha 4, 5 igrejas e hoje estamos só nós aqui, eu talvez venha pensar que as outras 3 ou outras 4, elas tinham tanta divisão nelas que acabaram. E nós estamos aqui, caminhando para 30 anos de existência, aqui neste lugar. Em 1983 fomos organizados aqui. Começa numa casa, na casa de Dona Yolanda, na casa do Dona Wanda, e aqui nós estamos. Eu sempre lutei aqui, indo para 14 anos aqui nesse lugar, para que nós nunca fôssemos escravizados por ninguém e que nós nunca perdêssemos a unidade. E nós precisamos nos unir, porque Deus tem uma obra muito grande para fazer através de nós. Uma obra muito grande para fazer através de nós. Eu me lembro da primeira mensagem que eu preguei aqui nessa igreja. O tema da mensagem era Deus não desistiu de vocês. Foi a primeira mensagem que eu preguei aqui. Quando cheguei aqui, cabelo branco. Não, cabelo preto. Agora que eu estou com cabelo branco, você me alfinetou no começo do culto. Gordo. Mas nós somos um povo que resistiu e que venceu e que vai continuar vencendo. Agora, se nós entendermos o que Deus quer fazer através de nós, nós precisamos olhar o que nós éramos e o que nós somos. O que Deus quer fazer através de nós? Aqui a palavra do Senhor, ele disse assim, olha, no que nós lemos aqui, olha. Pensem numa coisa. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Sábios não éramos, segundo os padrões humanos. Não éramos poderosos. Não tivemos nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas que o mundo reputa como loucas. Aquilo que o mundo acha que é louco, somos nós. Somos nós. E é interessante, meu irmão, quando você ouve alguém falar assim, esses crentes são tudo loucos, eles estão profetizando. Aleluia! Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, você é louco, quando você estiver falando de Cristo, você fale, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu as coisas loucas, que são loucas do mundo. Para quê? Aí sim, está dizendo aqui, Ele nos escolheu como coisas loucas do mundo para envergonhar os que se acham sábios. Nos escolheu como fracos do meio do mundo para envergonhar as que se acham fortes. Nós fomos chamados por Deus para envergonhar o mundo.
Olha que chamado poderoso. Nós, como igreja, juntos, nós estamos aqui para envergonhar o mundo, para que o mundo tenha vergonha. Quando olhar para mim, quando olhar para você, que eles tenham vergonha do quê? Do que eles são, de como eles estão vivendo. Porque o trecho começa aqui dizendo: olha para trás e veja o que você era quando foi chamado. Nós éramos o que o mundo é hoje. E se nós olharmos no espelho, ou mesmo parados, tomando banho, deitado na cama, naquele tempinho que você fica com a mente... Acontece isso com você? Tua mente viaja, né? A minha mente viaja para o passado, né? Para o futuro não dá, porque eu não conheço. Eu só penso. Ali eu estou sonhando, né? Porque quando a gente pensa para frente, a gente está sonhando, né? Mas quando a gente pensa para trás, nós estamos fazendo um balanço. E aí, eu me envergonho de algumas coisas. Você se envergonha? Eu me envergonho de algumas coisas que fiz, de algumas coisas que falei. Sou só eu? Não, né? Por quê? Porque quando a gente faz esse exercício, nós estamos cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra diz isso. Pensa mesmo. Pensa lá atrás o que você era e o que você é hoje. Sentiu vergonha? Sim. Então vamos para frente para fazer com que o mundo tenha este sentimento. Para olhar para mim e para você, que eles se envergonhem. Que aqueles que pensam que são sábios tenham vergonha do que eles acham que são. Daqueles que se acham muito fortes nos padrões humanos, tenham vergonha ao olhar os loucos que estão dentro da igreja, a olhar a mim e a você. Por quê? Porque a nossa força, ela vem do Senhor. E nós estamos aqui em pé. Nós estamos indo para frente. Temos uma palavra que é diferente de todas as palavras do mundo. E aí acaba envergonhando as pessoas que pensam que são alguma coisa. O que é envergonhar? Envergonhar é humilhar, é tirar o valor, é fazer com que as pessoas fiquem coradas. Ou seja, meus irmãos, essa nova vida em Cristo que nós temos, nós precisamos levar as pessoas a corarem de vergonha. A corarem de vergonha. É por isso que nós não podemos ser iguais ao mundo. É por isso que nós temos que pensar nas nossas transformações. Deus está te transformando. Mas Ele precisa ainda fazer muita coisa, em você e em mim. Tem. Mas eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. Nós cantamos aqui hoje uma música, acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei. Não é? Eu acho que essa música foi muito bem colocada hoje pelo Espírito Santo. Porque nós temos feito muita resistência ao Espírito e pouca resistência ao mundo. E nós precisamos inverter esse negócio. Talvez, é óbvio que você possa falar aí: não, pastor, o senhor está enganado quanto à minha pessoa. Me desculpe. Mas continue nesse caminho. Continue resistindo mais ao mundo e menos ao Espírito Santo de Deus. Nós cantamos hoje isso sentindo a presença do Espírito. Eu não vou resistir, Espírito. Mas saindo daqui nós precisamos continuar não resistindo ao Espírito e continuar resistindo ao mundo. E a palavra de Deus, ela diz: submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Nós precisamos fazer esta resistência para, em primeiro lugar, envergonhar o mundo. Aquelas pessoas que nos rodeiam, que são do mundo, elas precisam ter vergonha do que são quando olharem para nós. Lá na empresa que você trabalha, se você refletir a glória de Cristo, a luz de Cristo ali, as pessoas se sentirão envergonhadas perto de você. Envergonhadas. Elas vão ter vergonha de fazer alguns pedidos para nós. Mente aí para o cliente, tira meia nota, vende sem nota. Não, apaga o prazo de validade. Se nós refletirmos a glória do Senhor, quando elas pensarem nisso, para falar para nós, elas terão vergonha do que elas são e do que elas vão fazer. Por quê? Porque elas sabem, não é que nós somos certinhos, nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Eles dizem que nós somos muito certinhos, que nós somos Caxias, mas nós sabemos que não é nada disso. É que o Espírito de Deus nos transformou. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus tem nos transformado à imagem e semelhança dele. Dele. Ontem, não foi o Sérgio mandou um vídeo muito interessante de um sequestro de criança. Depois o irmão Elcio me mandou um vídeo, eu até compartilhei com a junta da igreja. Eu achei muito interessante. Que ali fala, no finalzinho do vídeo, vai falar assim: Deus, quando foi criar os peixes, Ele falou para as águas: façam os peixes. E os peixes foram feitos. Quando foi fazer as árvores, Ele falou à terra: façam-se as árvores. E as árvores foram feitas. Quando Ele foi fazer o homem, a mim e a você, Ele disse: eu vou fazê-los segundo a minha imagem e a minha semelhança. E nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E aí o vídeo prossegue dizendo assim: se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. Mas o mar continuará sendo mar, o rio continuará sendo rio. Mas o peixe fora da água, ele morre. Se você tirar a árvore da terra, ela vai morrer. Mas a terra continuará sendo terra. Mas a árvore separada da terra, ela morre. Se você tirar o homem de Deus, ele morre. Deus continua sendo Deus. Mas você sem Deus, você está morto. Porque nós fomos feitos dele. E quando nós pecamos, foi exatamente isso que aconteceu. Porque Deus disse: do dia que vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Fomos tirados da presença de Deus. Mas Jesus nos enxertou na videira verdadeira. Só que nós chegamos nessa videira verdadeira completamente desfigurados por causa do pecado. E é por isso que Jesus tem que me transformar e tem que te transformar. Para que nós tenhamos a imagem e semelhança dele de novo. Para envergonhar o mundo. E para também, como diz aqui, reduzir. Porque aqui diz, olha, além de envergonhar, também tem que reduzir as que nada são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Reduzir é tirar o poder. Irmãos, Deus está nos chamando para envergonhar o mundo e para tirar o poder que o mundo tem. Que chamado tremendo! A igreja foi colocada no mundo para reduzir o mundo, tirar o poder do mundo. E como nós fazemos isso? Vivendo o chamado de Deus. Porque quando nós estamos saqueando o mundo
pregando o Cristo morto e ressurreto, e as pessoas estão se convertendo, nós estamos tirando o poder do mundo. Quando um traficante ele se converte, o mundo perde muito do seu poder. Quando um dono de uma empresa de pornografia se converte, o mundo perde muito do seu poder. Quando nós nos portamos de uma maneira cristã em meio ao mundo, que levem com que os políticos mudem leis que sejam boas, nós estamos reduzindo o poder do mundo. Mas para isso, nós temos que ser um povo que vive exatamente o que Cristo quer que vivamos para nós, sem que nós queiramos imitar ninguém, a não ser Jesus Cristo. Quando Paulo disse, ele falou assim: olha, sejam meus imitadores, me imitem. Sabe o que eu tenho feito? Imitado a Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo: gente, imite Cristo, não queira ser que nem eu. Imita Cristo. Nós não precisamos ser como a igreja da esquina, nós não precisamos ser como a igreja do outro bairro, nós não precisamos ser como a igreja primitiva, nós temos que ser nós mesmos. Deus nos chamou por uma coisa única, e Ele te colocou nesta igreja, porque o que Ele quer para esta igreja, você serve. Aleluia! E é por isso que ele te colocou aqui. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Porque ele fala assim, olha, vocês estão divididos. Porque alguns falam, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cristo. Está por acaso Cristo dividido? Eu morri por vocês, Paulo diz. Apolo morreu por vocês? Não. Quem morreu foi Cristo. E lá na frente ele vai desenvolvendo esse pensamento, ele vai falar assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento não é nem Paulo e nem Apolo, quem dá o crescimento é Cristo. É Ele que faz o negócio crescer e a gente não entende. Mas olha o que ele falou, é uma parábola, um planta e o outro rega. Você joga uma sementinha na terra, e aí, meu amigo, o que você precisa fazer? Só rega. Porque como que cresce esse negócio? Não sei. Eu não sei. Mas naquela semente minúscula, existe uma lei dada por Deus, que Ele disse assim, para a semente: enquanto você estiver dentro do saquinho, fica quietinha. Mas no dia que te colocarem na terra e você sentir a água bater em você, você pode começar a germinar. Essa lei quem deu foi Deus. Quem deu foi Deus. Amém? E Ele um dia falou para você: vinde a mim, vou te fazer daqui para frente pescador de homens. Deus tem para mim e para você algo como Ele tem para aquela semente. Como vai fazer para acontecer? Não sei. Não sei. Só sei uma coisa: para aquela plantinha crescer, eu preciso regar. Para que Deus faça o que Ele tem que fazer através de mim, eu só preciso me colocar na presença dEle. Por isso que a palavra de Deus diz: quem quer se vangloriar, vanglorie-se, glorie-se. Quem quiser se gloriar, glorie-se em Cristo e não em si mesmo. Por que eu estou pregando isso hoje? Porque Deus está chamando uma nova igreja. Nós estamos vivendo algo de um novo tempo, uma nova forma,
a qual nós não sabemos o que vai dar, não sabemos como vai ser, ninguém sabe o que vai ser daqui para frente, e Deus está chamando uma igreja para confiar nele, só nele. E eu espero que você esteja nesse barco. Mas ele nos chama para estarmos juntos, porque se nós dividirmos, não vai dar para envergonhar o mundo e nem tirar a força do mundo. Entendemos uma coisa: se nós formos iguais à igreja de Corinto, se nós formos iguais à igreja de Éfeso, não vai dar certo nesse tempo agora, não vai dar certo. Nós precisamos ser a igreja que Cristo quer que nós sejamos. Amém, meus irmãos? Então, vamos nos unir em torno do que precisa ser feito. Porque o diabo não quer tirar ninguém de dentro da igreja, muito pelo contrário. Ele quer entupir as igrejas de pessoas. E se as pessoas falarem línguas diferentes, ele cria outra torre de Babel. Mas nós vamos falar a palavra, a língua do Senhor Jesus. Amém? Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. E eu convido você, meu irmão, como diz a palavra do Senhor, pensa no que você era, e pensa no que você é hoje, e sonha o que você pode ser amanhã, nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, queridos. Não é à toa que essa carta de Corinto é a carta que precisou falar do amor. Porque a única coisa que une as pessoas dessa maneira como Deus precisa é o amor. O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Amado, amada, Deus está te chamando por um novo tempo, por uma nova forma de adoração, para que muitas mudanças aconteçam nas nossas vidas ainda, e através de nós possamos envergonhar o mundo e tirar a força do mundo. Jesus está voltando, irmãos. Nós cantamos essa noite aqui que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E nós precisamos ajudar nisso, em nome do Senhor Jesus. Quase, Ricardinho. Já pensou se cai? Ainda bem que estou esperto ainda, hein? Ufa. Nós vamos cantar uma música, um louvor que fala: eu quero ser tua casa favorita. Eu quero convidar você a cantar este louvor agora aqui, de uma maneira que você possa se entregar a Deus. Porque quando eu falo assim, olha, eu quero ser tua casa favorita, tua casa predileta, o que leva você a gostar da tua casa? Nós gostamos da nossa casa, não é verdade? A gente se sente bem ali, por isso que a gente gosta. Jesus tem que se sentir bem em você. E quando você se entrega a Jesus dessa maneira,
talvez grandes mudanças precisem acontecer para que você se transforme na casa predileta do Senhor. O que Deus precisa mudar na tua vida hoje? Essa semana talvez você tenha escutado assim: ô mulher, você precisa mudar. Ô homem, você precisa mudar algumas coisas. Você ouviu isso? Será que não era já o Espírito Santo trabalhando na sua vida? Talvez você tenha ouvido assim: você é muito orgulhoso, você é muito duro, você é muito bravo, brava, você reclama demais, mulher. Será que o Espírito Santo não está trabalhando na tua vida já há um bom tempo? Porque Ele quer te preparar, Ele quer te usar. Mas para Deus me usar, e às vezes as pessoas falam assim: puxa pastor, você foi usado por Deus. Aí eu penso: Deus teve que mudar tanta coisa para isso. O irmão Tranquilino sempre lembra quando meu pai disse assim para mim: eu ia ser ordenado naquela época, e eu convidei meu pai para ir na minha ordenação. E aí o meu pai disse assim: Pastor Paulo, quem te viu e quem te vê, eu glorifiquei a Deus. Porque Deus não podia me usar como eu era antes. Mas eu quero que Ele me use mais. Para isso eu preciso mudar algumas coisas ainda. Você também, amém? Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Talvez você queira se entregar a Jesus essa noite, e o lugar de se entregar a Jesus é no altar de Deus. Talvez Ele tenha tocado na tua vida essa noite, e você queira dizer assim: eu quero realmente ser essa casa favorita. Se você quiser sair do teu lugar e chegar aqui ao altar do Senhor, eu te convido a chegar aqui ao altar do Senhor. Mas eu quero hoje convidar para uma coisa. Pode vir, Shirley. Não ajoelha não.
Vamos ficar em pé aqui no altar do Senhor. Você quer chegar? Pode chegar. Chega aqui, você quer se entregar? Em nome do Senhor Jesus, pode vir, vem. Você quer entregar sua vida a Jesus? Quem aqui ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador e hoje quer entregar a sua vida a Jesus e falar: eu entrego minha vida a Jesus, Ele é meu Salvador. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão aqui essa noite aqui. Tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Quer entregar? Levanta a tua mão. Quer restaurar a tua vida com Jesus? Talvez a sua vida precisa ser restaurada com Jesus. Foi quebrada, enfraquecida, mas hoje vai ser restaurada. Talvez seja o teu caso. E hoje você sentiu que você é importante para Jesus. E hoje você vai restaurar a tua adoração. Se é o teu caso, levanta a tua mão. Alguém hoje aqui querendo restaurar sua aliança, sua vida com Jesus? Levanta a sua mão. Amém? Ok. Se você quiser, pode chegar aqui à frente, então, e ficar em pé junto com os irmãos e entregar. Fala assim: eu quero ser cheio do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Encontre em mim, Senhor, algo de valor. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Ó Deus, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, Pai de eterna glória e graça, aqui, Pai, um povo, meu Deus, que ouviu e sentiu no seu coração algo muito especial nessa noite, Deus, e vem colocar sua vida nesse altar, nessa noite, como guerreiros, Deus, e guerreiras, para fazermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu peço que o Senhor abençoe esses jovenzinhos, que são, meu Deus, representantes da futura geração desta igreja, suas mães, seus pais, avós, a mamãe que entrega a vida da sua filha diante do Senhor, Regina, em nome de Jesus, e que nós, Pai, possamos ser tão cheios do Teu Santo Espírito, Pai, que sem palavras, Pai, nós envergonhemos o mundo e estejamos reduzindo o poder que o mundo tem sobre a vida das pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor eleve os teus olhos sobre as nossas vidas e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, amém e aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Vai na paz do Senhor. Seja feliz e deixe Deus te usar em nome de Jesus. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja.